Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés, vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar esse EBD, fazendo a oração ao Senhor. Convido os irmãos a fechar os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, te glorificamos ao teu santo nome, exaltamos a ti porque o Senhor é Deus. A tua misericórdia, a tua benevolência tem nos alcançado neste dia, a qual o Senhor nos permite estar aqui, ó Deus amado, para aprender a tua palavra. Todos aqueles que irão ouvir, Senhor, este estudo, ó Deus, nesta escola bíblica dominical, que o Senhor venha nos abençoar, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender de fato aquilo que as Escrituras quer passar para nós, ó Pai, para que nós possamos também colocar em prática em nossa vida, ó Deus, e servir ao Senhor com alegria neste local, nesta sua casa, neste mundo, ó Pai. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma poderosa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é a lição de número 2, nós iremos falar sobre os propósitos dos dons espirituais. Convido os irmãos a nós lermos o nosso textual, que tem por base em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Verdade prática diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? A leitura bíblica em classe, o professor Robson Santos estará fazendo com os irmãos. Amados, a paz do Senhor a todos, alunos, professores da escola dominical, sejam bem-vindos à lição número 2, para juntos estudarmos. Eu quero aqui desde já, antes da leitura, parabenizar os professores de jovens, adolescentes, que têm feito um belo trabalho com eles em live também da lição, via Instagram, via Facebook. Enquanto durar essa paralisação, essa pandemia, nós estaremos com esses trabalhos também para alcançar a todos. Conforme o pai da didática nos ensinou, a educação que é boa, ela alcança todos, em todas as faixas etárias. Por isso que estamos aqui hoje, para alcançar você que está presente e você também que não pode estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, estejamos diante desse tão grandioso aprendizado na lição número 2. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11, capítulo 13, versículo 1 e 2. Você que não tem a sua revista ainda, abra a sua Bíblia, por gentileza, para nos acompanhar. E você que já tem a sua revista, abra a sua revista. E você que não tem a sua revista, ainda pode adquirir. Amém? Escrito assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a verdade, a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, e seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Amados, na leitura bíblica em classe, geralmente fazemos ela conforme o título aqui em classe, fala sobre os variados dons que temos no texto sagrado, na Bíblia, na palavra de Deus. Mas interessante que termina como da seguinte forma: se em tudo isso não tivermos amor, de nada adianta. Seria como um metal que soa, como um sino que tine. Mas interessante que em nenhum momento do texto está escrito que amar ou o amor é um dom necessariamente. É algo concedido por Deus, até porque Deus tem o que nós chamamos de amor ágape,
que é o amor incondicional. Todavia, amar ou a capacidade de amar não é necessariamente um dom. Mas na medida que você se aproxima de Deus, você consegue amar o teu próximo, você consegue amar o teu irmão, porque Deus é amor. E Ele, sendo amor, Ele nos impacta, Ele nos transforma pelo seu grande amor. Então, logo que nós vamos estudar aqui, é o que Deus faz em nome deste amor por meio dos dons, e não necessariamente que o amor seja um dom. Alguém diz por aí que não tem facilidade para amar, porque não tem o dom de amar. Na verdade, amor não é um dom. Amor é mais uma ação, uma prática, do que necessariamente um dom. Não é verdade, professor? Sim. Na lição número 2, então, vamos estudar o propósito dos dons espirituais. Lembrando que na aula passada nós tivemos uma abertura falando sobre as classes de dons, seja eles ministeriais, sejam eles de serviço, seja ele enquanto dons espirituais. E nessa lição número 2, vamos entender o propósito, o porquê. Por que que Deus dá dons a alguns irmãos e a outros Ele dá outros dons? Por que que Ele concede dons à sua igreja? Antes, professor, me permita relembrar de um ponto aqui muito importante. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano com faculdades mentais, com capacidade cognitiva, com capacidade intelectual e com capacidade de se relacionar com o próximo e com Deus. O homem já tem o que nós chamamos de dons naturais ou talentos que são inerentes à criação da humanidade. Todavia, para fazermos a obra de Deus, para cumprirmos o propósito de Deus, Deus nos capacita ainda mais. Logo, a criação de Deus é perfeita, todavia é perfeita, mas para cumprir o teu propósito na terra, Ele nos dá os dons. E qual é o propósito desses dons que nós estaremos estudando aqui hoje? Professor Ezequiel? Nesta lição também nós iremos entender o seu propósito, sua finalidade, né? E o ponto central dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, por Deus, para a igreja, quais são as suas finalidades, o motivo dele ser manifesto no meio do seu povo, da igreja do Senhor. Este é o ponto, né, central que nós iremos aí enfatizar com os irmãos nesta lição de hoje, né? E na nossa introdução, o nosso comentarista diz que nesta lição, né, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus e a sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unirmos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então, logo aqui nós entendemos na nossa introdução que os dons, os propósitos deles são para a edificação do corpo de Cristo da igreja. E é este ponto que nós estaremos estudando, mas também compreendendo para que edificar, por que edificar o corpo de Cristo na presença de Deus. Amém? Maravilha. A você que nos acompanha, que participa da nossa escola, em telão aqui tem o slide que você também poderá acompanhar a lição, né, os pontos centrais. O nosso professor Ezequiel já tocou em palavras-chave desta lição, que é a edificação, que é a fortificação, que é o crescimento espiritual. Deus tem em relação a nós o propósito de edificar, fortificar e dar crescimento. Quem ainda não está edificado, quem ainda não está fortificado, quem ainda não está, digamos, crescendo espiritualmente, é porque com certeza não entendeu essa lição que estaremos entendendo aqui hoje, que Deus, é do interesse de Deus, do propósito de Deus, poder edificar a sua vida. Pastor São Paulo, da Igreja Batista, me reservo não colocar o nome dele aqui, ele citou algo muito interessante. Lá fora, no mundo, a preocupação da igreja é a evangelização. A salvação de vidas é o propósito da igreja. Mas dentro da casa, o propósito da igreja não é a salvação de vidas. O propósito da igreja é a edificação. Porque uma vez que você aceitou Jesus, você não precisa mais aceitar, porque você já aceitou Jesus. Todavia, você precisa ser edificado. Você precisa ser fortificado
e você precisa crescer espiritualmente. Logo, a lição número 2, a preocupação dela central não é com o descrente, e sim com o crente. Deus quer salvar todos, o propósito de Deus é a salvação da humanidade. Todavia, para os seus que já são salvos, Deus é o maior interessado em fortalecer, edificar e dar crescimento espiritual. No tópico primeiro fala o seguinte: os dons não são para elitizar o crente. E aí esta lição ela vai se basear na igreja que está em Corinto, uma das igrejas principais, né, da época, uma das igrejas que muito chamou a atenção, tanto dos apóstolos, tanto da igreja em si, no geral, e é o que nós estaremos estudando a partir do tópico primeiro aí. Professor Ezequiel. É interessante observarmos aqui nesta lição que o comentarista destaca a igreja de Corinto, para nós aqui extrair algumas lições desta igreja, que mesmo contendo a graça divina de Deus, recebendo os dons espirituais, algumas coisas precisavam ser ponderadas nessa igreja, algumas coisas precisavam ser ajustadas, porque o propósito de Deus de nos dar aos dons da igreja é para edificação, para fortalecimento da nossa vida espiritual. Então esses dons, eles são precisos e eles precisam ser manifestos na igreja de Cristo. E a igreja de Corinto, ela é um dos exemplos citados aqui, que nós iremos entender que esta igreja, Paulo vai deixar muito bem claro que nela não lhe faltava nenhum dom, ou seja, todos os 9 dons esta igreja tinha recebido pela graça divina, porque dom, queridos, ele não é recebido por méritos, dons, ele vem pela graça divina de Deus, não é porque o outro ora mais, o outro jejuma mais, né, que vem os dons, não, o dom, ele é graça divina de Deus, e Deus concedeu a esta igreja de Corinto, e esta igreja era uma igreja para ter um crescimento muito bem avançado, porque esta igreja aqui era muito popular, a sua região onde ela estava, onde ela ficava, né, o comércio dominava, muitas pessoas passavam por ali, mas esta igreja não soube, professor Robson Santos, aproveitar esta graça divina que Deus deu a eles, concedendo esses 9 dons aí espirituais. Interessante também notar, amados, alguns irmãos se desanimam com a igreja, dizendo que não vale a pena fazer parte da igreja, embora seja uma igreja espiritual, embora seja uma igreja que tenha unção do Senhor, embora seja uma igreja que tem dons espirituais, não vale a pena fazer parte dela, porque é uma igreja que tem problemas. A exemplo disso, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. O que nós precisamos entender é que uma pessoa que tem dons espirituais, ela não é perfeita. Uma pessoa que tem dons espirituais, ela não é um santo ou uma santarrona que já chegou no céu. É um ser humano que ainda está sujeito às falhas. É um ser humano que, todavia, tendo dons espirituais, ainda tem que se aproximar de Deus cada vez mais. Então, o que nós vamos aprender nessa lição número 2 sobre a igreja de Corinto? Vale a pena buscar os dons espirituais? Vale. Mas dons não salvam ninguém. Logo, não se desanime, não se frustre de fazer parte de uma igreja, porque parece que a igreja tendo dons seria uma igreja perfeita. A igreja de Corinto é um exemplo claro disso. E um outro ponto que a lição já começa abordando aqui, dizendo que os dons não são para elitizar, ou seja, não é para tornar ninguém maioral, não é para tornar ninguém o top do top, o santarrão, pelo contrário, quanto mais dons espirituais, mais sujeito à servidão ficamos, mais dotados ou capacidades recebemos para servir. E Jesus é o maior exemplo disso, né? Jesus era, digamos, perfeito, Jesus era alguém que tinha todos os dons, podemos dizer assim, todavia, Jesus, ele estava servindo. Então, o primeiro subponto desse tópico fala que a igreja de Corinto, como já foi citado, era uma igreja mista, né, entre judeus e gentios que foram convertidos, mas essa igreja que tinha todos os dons, era uma igreja carnal. Carnal aqui, professor, me perdoe a brincadeira, não é porque era igual os crentes que gostavam de carne, não, irmão. Carnal aqui é porque dava um lugar à carne.
a natureza pecaminosa. Dentro de nós, alguns costumam colocar uma figura, né? Tem dois animais brigando o tempo todo, o espírito e a carne. Carne aqui, vale lembrar, no original grego, não se fala do corpo. O problema não é o corpo humano, a soma. O problema aqui, no original, é a natureza adâmica, o pecado original que nós herdamos. A briga entre o espírito e essa natureza pecaminosa. O que precisamos não é refrear o corpo, o que precisamos é refrear a natureza pecaminosa. E uma igreja que não vive na direção do espírito é uma igreja carnal. Alguém poderia dizer, mas essa igreja não tinha os dons espirituais? Tinha, mas deixa eu pegar um exemplo. Já viu aquela igreja que na rua não parece crente, em casa a pessoa não parece crente, mas chega dentro da igreja, começa a falar em línguas, entrega a revelação, entrega a profecia, parece que essa pessoa é uma pessoa santa. É igual a igreja de Corinto, é carnal. Dentro do culto é pentecostal, dentro do culto é aparentemente cheia de Deus, mas quando sai desse ambiente, quando muda o ambiente, essa pessoa dá lugar à carne. É uma pessoa carnal. Então, logo, não quer dizer que na rua a gente vai ficar falando em línguas, né? Não quer dizer que na rua a gente vai ficar entregando revelação para ninguém. Nós vamos, segundo Gálatas, né? Andar no Espírito. Aí nós não seremos carnais. Será que você é carnal ou é espiritual, né? Eu costumo dizer que não existe igreja perfeita, mas existe a igreja que busca o caminho da santidade. Então, nós devemos andar em santidade com Cristo, buscar viver uma vida santa. Como foi dito aqui, sempre bom lembrar que não existe a igreja perfeita, porque toda igreja tem seus problemas, tem seus acertos e tem seus defeitos. Isto nós vemos nas cartas do Apocalipse, né, do capítulo 2 em diante, quando Deus mostra a João e envia as mensagens aos anjos da igreja, falando acerca dos acertos e também dos problemas. Então toda igreja tem suas dificuldades, toda igreja tem os seus problemas, toda igreja tem o seu lado não benéfico, mas também tem o lado benéfico, assim como a igreja de Coríntios. Então, queridos, nesse aspecto aqui, nós precisamos entender que os dons espirituais são manifestos em nós, como igreja de Cristo, mas não vai não vai elitizar a pessoa, dizer que ela é mais santa do que a outra ou não. Não é isto aqui. Os dons, ele é tratados para edificação e sim aqui para unificar o corpo de Cristo. Porque nós somos um corpo, mas este corpo contém vários membros e esses membros têm cada um suas funções e precisam ser edificados um pelos outros. Interessante, professor Ezequiel, ainda vale a pena considerar que a igreja de Corinto era carnal porque tinha problemas do tipo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. O pior grupo era aquele que dizia que era de Cristo. Era uma igreja que, embora tivesse dons espirituais, o pecado estava no meio do povo e o pecado era tolerado. A pergunta, Diácono Vitor, Diácono Kleber, que a gente tem que considerar: o que fazer para ser espiritual? Será que é buscar mais dons espirituais? Mas alguém poderia dizer, sim, busca os dons que você vai tornar assim uma pessoa espiritual. Mas aqui Paulo está dizendo que eles tinham os dons espirituais e nem por isso eles eram espirituais. Eles eram carnais. O que fazer então para se tornar espiritual? O que fazer então para viver a espiritualidade, se não é buscar dons espirituais? Uma vez que você busca dons espirituais, não era para você então ser uma pessoa espiritual? Irmão, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar os dons espirituais, irmão, para você ser espiritual. Mas aqui Paulo está dizendo que embora eles tivessem os dons, no entanto eles eram carnais. Então, o que fazer para se tornar espiritual? O que buscar? O que perseguir de fato, né? Fica dois questionamentos, né? É o que fazer para ser espirituais, com uma igreja que tem os dons espirituais e são carnais. A outra pergunta é o seguinte: e esta igreja que é carnais, pelos fatos dela ter esses dons eram constantemente manifestos nelas? Como
era operado, como era aproveitado esses dons espirituais nesta igreja que era considerada como carnais e imatura, que Paulo chama eles de meninos. E aí eu quero chamar você para comentar, deixar sua pergunta, o seu comentário também, é o seguinte: será que uma igreja que não é pentecostal, que ela não tem os dons espirituais, ela não tem talvez nenhum batismo com o Espírito Santo, ela pode ser considerada uma igreja espiritual? Uma igreja que só zela, só busca pelo fruto do Espírito? Aquelas igrejas históricas, tradicionais, elas apreciam, elas buscam o fruto do Espírito, longanimidade, paciência, amor e outras qualidades mais. Então, qual é a igreja que é espiritual? A que fala em línguas, aquela que profetiza ou aquela que vive o fruto do Espírito? Então, aonde que a gente vai considerar biblicamente? Você é espiritual ou é carnal? Como que você se define? Professor, explica melhor. Abra 1 Coríntios 3, abra 1 Coríntios 12 e abra Gálatas 5. Se você pegar essas três referências e ler e se comparar com elas, você vai chegar a uma conclusão que você ou é espiritual ou é carnal. Se você segue o que está em Gálatas 5, está dentro, vivendo inteiramente, possivelmente você é espiritual. Então a gente vai considerar o que Paulo escreve aos Gálatas e que Paulo escreve aos Coríntios. E ainda interessante, conforme aqui já foi bem colocado pelo professor Ezequiel, que havia na igreja indicadores que essa igreja poderia ser espiritual, mas haviam ainda mais indicadores que ela era carnal, que era uma igreja que a carne tinha o seu espaço, o seu lugar nela. Mas qual era a igreja mais referenciada, né, mais destacada? Não era a igreja de Corinto, tanto pela sua localização geográfica, quanto por ela ser uma igreja onde tinha os dons manifestos nela? Seria então, professor, ela uma igreja superior? A gente tem disso, né, nos dias atuais. Irmão, vai na minha igreja, porque na minha igreja Deus revela. Vai na minha igreja, porque a bênção que você precisa, lá o irmão vai falar e você vai receber. Seria uma igreja superior por isso? O que nos torna a igreja superior, professores aqui? Por este motivo, de forma alguma, né? Não existe a igreja superior. Como foi bem dito aqui, a respeito de ser espiritual ou ser carnal, né? Como se identificar se era ou não. Então, as pessoas vão se identificando se ela é carnal ou espiritual, né? Conforme as escrituras vai lhe orientando, né? Esta igreja é carnal porque ela está no pecado. Ela não pode se tornar superior às outras pelos motivos dela ter os novos dons, pelos motivos de dela ter uma boa localização, ter a sua popularidade, ter um destaque. Não é superior. Então, porque não existe igreja superior, mas existe uma igreja que busca um padrão divino, um padrão de santidade, veio de santidade. Essa também é a igreja que é bem destacada. Então, aqui, nosso contexto bíblico, nós devemos buscar um padrão de santidade, não um padrão de superioridade, porque não existe, todos nós contemos falhas, defeitos, todos nós também temos nosso lado carnal, como foi bem dito aqui no início da introdução, que existe dois animais brigando, a carne e o espírito, né? Mas existe a igreja ponderada na palavra de Deus, que busca viver um padrão de santidade com Cristo. Esta sim é uma igreja espiritual, mas mesmo assim também não deixa de ser superior às outras demais igrejas. Também vale considerar, amados, que a igreja, ela tem um aspecto local e ela tem um aspecto que nós chamamos de orgânico. A igreja do Senhor, ela é uma só. No mundo inteiro, seja em séculos passados ou em séculos vindouros, a igreja do Senhor é uma só. Enquanto a igreja local, que muitas das vezes temos essa disputa. Enquanto a igreja local, que temos uma igreja superior ou, entre aspas, inferior. Mas a igreja de Cristo é uma só. Como a igreja de Cristo, você fazendo parte dessa igreja de Cristo, recebendo os dons,
não terá que se gloriar por isso. Interessante, irmã Gisela, que Paulo era um homem que falava várias línguas. Paulo era um homem que tinha várias cidadanias. Paulo era um homem que tinha acesso a várias entradas privilegiadas. Paulo era um homem que ele mesmo vai dizer para Corinto, que falava em língua mais que a igreja de Corinto. Todavia, ele vai dizer o seguinte: olha, se eu pego o evangelho, não tem por que me gloriar. Me imposta esta obrigação. Tudo que eu tinha, eu tenho, eu considero como trapos de imundícia diante da glória de Deus. O que eu vou mostrar para você não são as medalhas. O que eu vou mostrar para você são as marcas que eu carrego de Cristo. Ou seja, Paulo, com tudo que ele tinha, ele não tinha do que se gloriar, se vangloriar. Pelo contrário, o que ele recebeu é pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, bondade de Deus. Logo, se você canta pela bondade de Deus. Se você prega, é pela bondade de Deus. Se você consegue falar bem, é pela bondade de Deus. Se você ora bem, é pela bondade de Deus. Não é mérito próprio nosso. Quem tentou fazer isso foi Simão Mágico, né? Viu Pedro impondo as mãos, falou: olha, Pedro, me vende aí. Vamos negociar esse dom também, porque eu quero poder ter o uso fruto dele. Não é negociável, né? Foi repreendido. Isso é dádiva de Deus. O próprio Paulo vai dizer o seguinte, que ele não pode se gloriar por aquilo que ele faz, ou por aquilo que era manifesto na vida dele, a não ser na cruz de Cristo. Então, o principal aqui, a cruz de Cristo, representa a salvação no homem, né, que o homem precisa ter. Então, os dons que não pode elitizar ninguém, porque dons não salvam, dom não traz salvação, dom não traz padrão de santidade. Dons são manifestações de Deus que necessita para a edificação do corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo vai fazer o seguinte: olha, se eu prego, não posso me vangloriar ou gloriar a não ser na cruz de Cristo. Sim. Interessante ainda, vale lembrar aqui, que Paulo tinha o chamado espinho na carne, né? Para não se gloriar pela excelência das revelações que ele recebeu. Então, às vezes, você não sente o porquê de se gloriar. Que bom, né? Porque o que você tem de Deus é para servir a igreja do Senhor e não necessariamente para se destacar ou se tornar, como se diz, um padrão da sociedade. Infelizmente, alguns entram humildemente na igreja, na casa de Deus, e Deus começa a usar, sopar, como se diz por aí, o nome pelos quatro cantos, começa a abençoar a pessoa, e ela começa a se sentir agora superior, acima de todos e de todos, sendo que a igreja que faz assim, a pessoa que faz assim é uma igreja carnal. Carnal é um ponto perigoso, né? Algo mais, professor? Só para finalizar, para nós aqui enfatizar que dons não traz esse requisito para o homem de ser superior, né? Como diz o nosso amigo aqui, professor Robson Santos, que este tipo de pessoas que usam dessas formas são carnal. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Muitos podem utilizar os dons podem ser manifestos, porque é graça divina de Deus, mas também podem perder sua salvação. Como diz o comentarista, no tópico 3 do primeiro tópico, no ponto 3, ele vai dizer bem claro aqui para nós, do texto de Mateus capítulo 7, do versículo 22 e 23, que muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós não pregamos, não profetizamos, expulsamos demônios. Mas ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado, ainda que foram os dons manifestos, mas não alcançaram a salvação de Cristo Jesus. Ok, tópico 2, amados, da lição, por favor, acompanhe aí conosco aí. Vai falar sobre edificando a si mesmo e aos outros. Olha a importância da edificação pessoal e edificação do próximo. Em 1 Coríntios 14, 3, fala que a ideia dos dons, principalmente do falar em línguas, é a edificação.
edificação de quem? Sua ou do próximo? Me permita abrir um parênteses aqui. Esta lição, falando dos propósitos, o porquê dos dons, dá a entender, e de fato é bíblico isso, que os dons são para a edificação, primeiramente aqui. Mas além dos dons, acima dos dons, está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É um grande erro, principalmente o nosso, digamos como pentecostais, quando nós abrimos mão da palavra de Deus e queremos só ser edificado pelo dom espiritual. Queremos falar em línguas para ser edificado. Queremos falar em línguas para ser fortalecido. Queremos falar em línguas para crescer. Mas o maior crescimento, a maior edificação do crente está na leitura, na meditação e no exercício da palavra. Jesus mesmo fala sobre isso, que aquele que lê e pratica, ele tem a sua casa firmada sobre a rocha. Aquele que não lê a palavra, aquele que não examina a palavra, aquele que não pratica a palavra, ele firmou a sua casa sobre a areia. Então, abrindo esse parênteses aqui, só para relembrar que o dom não substitui a palavra. O dom é o que nós chamamos de complemento da palavra. O dom vem para rechear o bolo, na verdade, mas não que ele seja um substituto direto da palavra de Deus. Então, fala-se edificar a si mesmo. Então, olha só o que está escrito aqui. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo, em 1 Coríntios 14:4, estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito. Logo, não são as línguas dos carismáticos. Aquela língua aprendida, ensaiada, é uma língua que você não aprende em seminários, que você não aprende em cultos, você recebe diretamente do Espírito Santo para edificar primeiramente a sua vida. Logo, falar em línguas às vezes parece que é coisa de doido, irmã Gisela. Você começa a falar, você não entende nada, e aí você pergunta, fulano, você entendeu o que você falou? Ela diz, eu não entendi também nada. Mas não sei se vocês todos já viveram isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha só que interessante. Você começa a falar em línguas, professor Ezequiel, e às vezes você se sente vazio, se sente naquele estado assim meio vulnerável, mas você começa a falar em línguas, você sente como que se viesse um revestimento, um refrigério espiritual sobre a sua vida, e você levanta, né, da sua oração, do seu propósito ali com Deus, todo valente, né? Todo fortalecido, dizendo, olha, eu aguento caminhar mais uma milha, porque eu agora estou fortalecido, edificado, porque falei em línguas com Cristo. Então, o interessante é pensar que se você não pode estar no culto fazendo isso, você ainda pode cultivar o falar em línguas. De que forma? Você pode dobrar o seu joelho, começar a falar com Deus, orar ao Senhor, começar a louvar ao Senhor e dentro da sua casa falar em línguas. No seu carro, falar em línguas. No ônibus lotado, falar em línguas. Aonde que você estiver. Aí alguém diz, irmão, isso é coisa de doido, irmão. Isso é coisa de peteca, né? Misericórdia. Falar em língua não ajuda ninguém. Se não ajudasse ninguém, Paulo não diria que a língua edifica a quem fala primeiramente. Então, logo, ajuda, né, professor Ezequiel? Sim, com certeza. Sem dúvida, ela é para edificar a si mesmo, né? Ela traz o fortalecimento, aquele refrigério na sua alma, talvez aquela falta de esperança que estava dentro de você, esse vazio, ele é preenchido, porque a presença de Deus, o Espírito Santo, te impulsionou a falar, trazendo a edificação para a sua vida. É interessante também notar que, além de edificar a si mesmo, existe um ponto aqui, professor, de edificar a outros, ou seja, as outras pessoas. E como isso acontece? Como edificar as outras pessoas também ao falar em línguas? Interessante que Paulo vai discorrer e falar sobre isso, sobre o que aconteceu no culto da igreja de Corinto. Os irmãos se reuniam e começavam todo mundo a falar em línguas.
Era uma gritaria, todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entendia ninguém. Aí os ímpios, os incrédulos, Leandro Cristo, entravam e falavam assim: ô povo maluco, todo mundo gritando, falando em línguas, ninguém entende ninguém, ninguém compreende nada, esse povo é irracional, esse povo é descontrolado. E Paulo diz: isto não edifica a ninguém, nem a quem fala, nem a igreja em si. Paulo vai dar esta orientação, dizendo: olha, irmãos, se você for falar em língua e não houver intérprete, cale-se, porque só é possível edificar o próximo quando tem interpretação. Se não tem interpretação, não está edificando ninguém. Me perdoe a clareza aqui, deixa eu abrir um parênteses de novo, professor. Eu fui convidado para pregar e eu fico meia hora falando em línguas no microfone, sem interpretação, sem nada. A igreja perdeu o culto dela. Porque o que o pregador tentou fazer em meia hora falando em línguas, no máximo se edificou a vida dele. Logo, no microfone, Paulo vai deixar isso bem claro. Eu quero procurar falar palavras inteligíveis, para que, falando, eu possa edificar os meus irmãos. Logo, falar em línguas em alto bom som, ela tem que ter a seguinte preocupação: a interpretação. Aí que é interessante. Você fez um curso de grego, fez um curso de hebraico, nem por isso você vai conseguir interpretar as línguas. Você agora aprendeu vários idiomas, vários dialetos, nem por isso você vai aprender a falar línguas, interpretar as línguas. Você foi lá, conversou com os anjos, nem por isso você consegue interpretar as línguas. Não são línguas dos anjos, são as que o Espírito Santo concede, e na medida que ele concede a você e alguém interpreta você próprio, então alguém ao seu lado, ou a igreja que te escuta, será edificada pela interpretação dessas línguas. A questão é: estamos sendo edificados? Estamos edificando alguém? Pode continuar, professor. E quem não, né, Paulo também deixa bem claro que os irmãos de Corinto, por agir dessa forma, eles são considerados como os meninos, porque eles não estavam edificando. E Paulo deixa bem claro um conselho para aqueles que falam em línguas, têm os dons de línguas. Deixa bem claro um conselho, que se for falar ao público, que se falar, fale uma vez, duas, na terceira não houve intérprete, cala-se, ou fala consigo mesmo, fazendo o seu devocional, porque trará edificação a si mesmo e não às outras pessoas. Então, para edificar as outras pessoas, necessita de ter o intérprete, que vai falar de uma forma clara, na linguagem do povo, para a edificação da igreja. Vou citar um exemplo aqui, que nós temos um grande problema na nossa atualidade. O culto está sendo regido, está sendo dirigido, e de repente alguém se levanta e começa a falar em línguas. Ou seja, quem está na direção do culto vai parar, né? Não é para ver o que dá. É o seguinte: se levantou para falar em línguas, que haja também a interpretação daquilo que está sendo falado, ok? Se não houve isto, se assenta-se ou cale-se, porque a edificação do corpo de Cristo venha para trazer entendimento àqueles que não compatuam com a nossa fé, né? Aqueles que não são crentes, mas também edificar o corpo de Cristo. Ou seja, então a edificação vem através de um entendimento claro daquilo que Deus tem para falar com a sua igreja. Então a edificação ao corpo de Cristo é isto. Então os irmãos que são usados em falar línguas, siga esse conselho de Paulo, né? Fale, se não houve intérprete, cala-se e fala consigo mesmo, fazendo o seu devocional, para que o corpo de Cristo não venha perder com isto. Interessante, missionário Viviane, que a gente está dentro de um contexto pentecostal. E geralmente os pentecostais costumam dizer o seguinte: eu não consigo controlar a língua ou as línguas. Quando eu começo a falar é uma coisa desenfreada. Quando eu começo a falar, eu solto tudo, a rajada, e depois eu paro, porque já não tem mais o que falar.
Só que Paulo vai falar sobre isso também. Ele vai dizer que o Espírito está sujeito ao profeta. Se eu não tenho um intérprete, ou não terá alguém para interpretar, eu tenho condições no meu espírito de controlar em falar línguas ou não. No curso homilética, oratória, a gente aprende muito bem isso, que quando você vai pregar, que você não consegue interpretar, não tem o dom de interpretar, sabe que Deus não usará ninguém para interpretar, você tem que segurar para não ficar falando em línguas há muito tempo no microfone, e de preferência, afastar o microfone. Por quê? Você ficar falando em línguas no microfone sem interpretação é antiético e não edifica ninguém. É falsa espiritualidade. Porque, queira ou não, é um glamour. A gente começa a falar em línguas no meio pentecostal, aí o povo, está cheio de Deus. Não. É alguém ainda que não tem a maturidade espiritual, porque eu só falo em línguas em alto e bom som se eu tiver interpretação. Porque, do contrário, eu estou edificando somente a minha vida e outros não estão sendo edificados, conforme o texto bíblico. Imagina Paulo no nosso contexto, nas nossas igrejas pentecostais e neopentecostais. Principalmente dando as vigílias por aí. Meu Deus do céu, que situação, né, missionário? Chamava de choque de vaso. Ele ia falar, gente, vocês não entenderam ainda o propósito. A edificação aos outros tem que ter a interpretação e tudo mais. Terceiro ponto, fala sobre edificando até o não crente. Até porque a ideia aqui, que os não crentes, os incrédulos, também participarão dos nossos cultos. A ideia dos cultos é para a edificação dos crentes, primeiramente, para a comunhão cristã, mas como corpo de Cristo, nós convidamos outros para participar dos cultos. Nós convidamos outras pessoas para estar conosco. Mas a ideia de culto, e principalmente a ideia de liturgia, que há uma lógica, que há um raciocínio, que há uma continuidade. Agora, imagina um visitante que vem participar do nosso culto, mas ele não entende nem o começo, nem o meio, nem o final. Ele vai embora pensando o quê? Perdi meu tempo. Não entendi nada, não compreendi nada, não fui edificado, não recebi nada, estou indo embora vazio. Alguém poderia dizer assim, poxa, mas eu estou sentindo, eu estou falando em línguas, o que importa é a minha vida, o que importa é a minha pessoa. Olha a preocupação de Paulo, evangelista Ezequiel, sobre o não crente, o que ele vai pensar sobre nós, sobre o culto, sobre aquilo que acontece. Por favor. O ímpio, né, ou aquele não crente que não comunga a nossa fé, ele precisa entrar aqui e ter essa clareza. E a edificação e esta clareza trará o entendimento para ele do que está ocorrendo dentro da casa do Senhor, junto com os irmãos. E para que também esta mensagem que está sendo falada ou sendo entregue toque ao coração dessas pessoas. Então, a edificar a esses irmãos ou a essas pessoas são também para que eles tenham a clareza e sejam alcançados por esta mensagem. Porque se não for desta forma, né, como eles vão entender o que está sendo falado? Como eles vão ter essa compreensão aqui? Né? Então, a importância da interpretação, né, de falar em línguas é de suma importância para edificar essas pessoas, que elas precisam ter um entendimento. E o homem só é alcançado através do entendimento. Se ele não entende nada, ele não será alcançado. Fará igual fizeram com a igreja de Corinto. São bandos de loucos que estão aí gritando, não entendendo nada que está acontecendo, e não é isto que o reino de Deus propõe para nós, nem para aqueles que precisam ser alcançados, e sim com clareza e entendimento. É ainda interessante, vale a pena lembrar, que quando a igreja é racional, ela tem ordem e decência, o não crente que participa do nosso culto, ele vai dizer o seguinte: Deus de fato está no meio desse povo. Por quê? Ele vai perceber entendimento, e ainda através das revelações, das línguas, das profecias, ele vai ser alcançado com a glória
com aquilo que somente Deus sabe. Logo, a ideia que se tem é que o ímpio, ao entrar em o nosso culto, ele tem que ser da mesma forma que nós venhamos compreender. A gente aprende, e isso é fato, que o culto ele precisa ser sistemático, ele precisa ter uma liturgia, ele precisa ter um sentido, ele tem que ter uma ordem, conforme Paulo orienta a igreja de Corinto, ele tem que ter uma decência, justamente para quê? Para que haja edificação da igreja. Amado, só relembrando aqui, uma pessoa edificada, uma igreja edificada, ela não vai ser balançada por causa de vendavais. Você já percebeu que aquele irmão falava em línguas, pulava, sapateava, de repente desviou? Alguma coisa não confere. Porque uma pessoa de fato que lê a palavra, que está sendo edificada pelas línguas, por falar em línguas com Deus, não é uma pandemia, não é uma circunstância difícil na vida da pessoa que vai distanciar ela de Deus. Ela está tão firmada na rocha, tão firmada em Cristo, que quanto mais vem problemas e dificuldades, mais ela se aproxima de Cristo, e não é se distanciar. Então, logo a ideia dos dons espirituais, a ideia não é enfeitar, é trazer sustentação, é trazer edificação, firmeza, fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Logo o ímpio vai olhar para nós e vai dizer: rapaz, passou-se o tempo, continua sendo crente. Conheço, hein? Era crente o ano passado, continua sendo crente esse ano. Eu vejo na rua, é crente. Eu vejo aqui dentro da igreja, é crente. Porque percebe que esta pessoa tem comunhão com Deus. O falar em línguas é resultado desta comunhão. Logo a ideia que se tem, que o não crente vai ver em você o bom testemunho, vai ver em você a pessoa e a presença de Deus, e vai ser impactado e possivelmente se converter, não é verdade? Sim. Agora, será que é transmitido, professor? Será que se eu pegar na mão de alguém, a outra pessoa também começa a falar em língua? Será que eu pegar na mão da pessoa vou transmitir a unção, não é verdade? Isso é algo individual, na verdade, não contagioso, né? Digamos assim. Nem todos alcançarão, né? Desse jeito. Cada um será usado de forma diferenciada. Um outro detalhe aqui que vale a pena lembrar, que o propósito é a edificação. Tem o dom enquanto sinal e tem o dom enquanto variedade de línguas. Amém? Sim. Vou para o terceiro ponto. Vamos lá. O tópico 3 fala edificar todo o corpo de Cristo. Amado, só relembrando aqui que dons espirituais, como já diz o próprio texto aqui, são dons concedidos pelo Espírito Santo para a igreja, capacidades espirituais para a igreja do Senhor. No Antigo Testamento, o povo de Israel recebeu dons, o povo, sejam eles sacerdotes, escribas, reis e outros mais receberam dons no Antigo Testamento, mas quando se fala de dons espirituais, a ideia aqui é para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Primeiramente a edificação, o fortalecimento e o crescimento da igreja do Senhor. Então tudo que Deus concede é pensando no bem-estar do todo, do corpo, e não simplesmente do individual. Logo, quando você vai buscar um dom, a ideia não é buscar para atender a você, é para atender a igreja, conforme vamos estar aí agora no terceiro tópico. Escrito está desta forma. Você que tem a sua revista, acompanhe. Também temos no site EBD Interativo, no site da CPD e outros mais, a lição, que você pode estar acompanhando e também adquirindo a sua revista impressa. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e 14 da primeira carta. Paulo escreveu cerca de 4 cartas, mas temos 2 no Cânon Sagrado, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Igreja aqui tem um sentido de local, espaço físico. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado.
conforme diz Thomas Herbert, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançar os seus propósitos. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Isto aqui já mostra o motivo porque a igreja de Corinto não era edificada, né? Elas usavam os dons para o seu próprio interesse e não edificavam o corpo de Cristo. E nós que adquirimos o dom de Deus pelo Espírito Santo, através de sua graça divina, devemos ter esse zelo, ter este amor. Paulo, ao mencionar isto, na sua carta de 1 Coríntios 12, do versículo 31, ele vai dizer o seguinte, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho era esse mais excelente que Paulo queria mostrar aos irmãos? Além de procurar ter os dons espirituais com zelo, seria o amor, porque sem amor não tem valia. No capítulo 13 ele vai logo dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu pregasse, se não tiver amor, nada adianta. Ou seja, quem não tem amor, quem pratica esses dons e não tem amor, pratica para benefícios próprios. Por exemplo, no Antigo Testamento, professor evangelista Robson, nós temos o exemplo do profeta Balaão. Não é que ele não era profeta de Deus, ele era interesseiro. Ele era profeta de Deus, mas ele era interesseiro. Ele vai utilizar os dons porque alguém pediu para ele profetizar contra Israel, mas qual é a base disso? Porque ele tinha amor? Não. Qual é o interesse dele? Na bolsa de dinheiro. Então, Deus não permite que isto seja manifesto. Então, por isso a igreja deve buscar os dons espirituais com zelo, mas também fazer com amor para a edificação do corpo de Cristo. Vale a pena ainda considerar, amados, o seguinte: alguns nos dias atuais, eles usam os dons para benefício próprio, para popularidade, para ganho financeiro, para vários interesses nos dias atuais. E às vezes a pergunta que você faz é: será que de fato Deus está usando essa pessoa? Será que essa pessoa de fato tem dons ou ela tem técnicas? Ela tem dons, a manifestação de dons, ou é puramente uma forma de se aparecer, de se manifestar? Interessante se você levar em conta a igreja de 1 Coríntios e levar em conta o que está em Mateus 7, com todas as falhas que aqueles irmãos tiveram ou poderiam ter, os dons eram de fato do Espírito Santo. Então, ter a manifestação dos dons, ela é possível em várias circunstâncias. Agora, a edificação já foi colocada bem aqui pelo professor Ezequiel. Só é possível se for feita com amor. Se não for feito com amor, não tem a edificação do corpo. Vale lembrar ainda que às vezes você encontra alguém que ela não tem um amor de Deus. Então, como é que ela vai poder edificar alguém? Tendo um encontro com Deus. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É através do Espírito Santo que temos amor. E o amor que vale lembrar e repetir, que é o amor divino, o amor que vem de Deus. E este amor que vem de Deus, ele é incondicional, ele é sem barganha. Para pensar, se Deus abençoasse a sua vida só porque você é fiel, você seria abençoado hoje? Se Deus fosse abrir as comportas dos céus, as janelas do céu para te abençoar, porque você merece, Deus estaria te abençoando? Se fosse porque a igreja fosse fiel, Jesus teria morrido no lugar dela? Porque é interessante que Paulo vai dizer que nós éramos ainda inimigos, irreconciliáveis de Deus. No entanto, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós inimigos ainda.
Ao mesmo tempo, quando nós recebemos dons, é uma questão de carisma ou charisma, que vem da palavra, né, a ideia graça, ou seja, um favor imerecido, ou seja, é em nome deste amor. Então, como que eu pego este amor e vou torná-lo algo comercial? Como que eu pego este amor e vou torná-lo algo individual, de um interesse próprio? Talvez você vai encontrar alguém que ele está usando com interesse, né, recusável, repugnante. No entanto, o propósito de Deus de conceder dons a Maria, ao João, ao Tiago, a Pedro, a Tomé, o propósito de Deus é para a edificação. Então, logo, além de buscar o dom espiritual, nós precisamos buscar também o amor. Amar o seu irmão como ele é. Amar o teu próximo como ele é. Amar não só quem te faz o bem, não só quem te dá algo em troca, é amar a todos. Jesus amou a todos incondicionalmente. Sem exceção, né? Sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. Quebrando as fronteiras. Justamente, então na hora de passar uma revelação para alguém, passe para alguém que você ama, mas também passe para alguém que você não ama. Mas como assim? Deixa eu explicar esse detalhe aqui. 1 Coríntios 13, muitos interpretam de uma forma equivocada. Amar não tem a ver com o sentimento de gostar. Eu gosto, por isso eu faço bem. Não. 1 Coríntios 13, você vai reparar isso daí, vai analisar isso comigo aqui, você vai chegar à seguinte conclusão: não se está se falando de sentimento, está se falando de ação. Independente de quem está ao seu redor, faça o bem, suporte, estenda a mão. Independente. Não está falando para você gostar de todos, não está falando para você achar todos bonitinhos, legais. A ideia é ser diferente, ou seja, em vez de fazer o mal, fazer o bem. Em vez de fazer por fazer, é fazer com boa vontade, é fazer com bom coração, em nome deste amor que Cristo colocou no seu coração. Ou seja, este amor é uma chama, né? Propulsora, né? É algo que ferve dentro de nós para que a gente faça o bem. Quem ama não consegue ficar inerte, né? Quem ama não consegue cruzar os braços. Quem ama vai pedir de Deus dons para a edificação do próximo. Professor Ezequiel. Portanto, que muitos, né, usam os dons sem amor, como foi dito aqui, esses usam por seus interesses próprios, buscando seus próprios benefícios. Como diz o professor evangelista Robson Santos, bem citados aqui, que muitos desses dons são manifestos, porque é graça divina de Deus. Eles são manifestos. Só que quando ele fez aqui uma síntese falando, é dons espirituais ou técnicas? É dons espirituais ou é habilidade? Para ser muito sincero com os irmãos, no contexto de Coríntios, os dons espirituais sim, eram manifestos. Na nossa atualidade, devido ao avanço tecnológico aumentar e a nossa vida ser exposta, existe também aqueles que se dizem ter dons, mas não têm dons, mas usam as técnicas e as suas habilidades através de um computador, de um celular, enfim, para mexer com o emocionalismo da igreja e dizer que está edificando e na verdade não está. Esse aí não tem nenhum pingo de amor e respeito pela noiva de Cristo, mas aquele sim que tem os dons espirituais e tem zelo e faz com amor, edifica todo o corpo da igreja e todos presentes são abençoados e beneficiados por esta vida que está sendo usada por Deus. Interessante que 1 Coríntios 12 ao 14, Diácono Devão, a ideia de Deus é alcançar cada um de nós. Cada um de nós. A ideia é alcançar com amor para a edificação do corpo. No corpo de Cristo, ou você é mão, ou você é pé. Qual é a parte? É a parte mais, digamos, honrosa ou menos honrosa? É a parte mais destacada ou menos destacada? Porque os dons espirituais, a gente consegue chegar a essa conclusão, não são todos eles notados, não são todos eles notórios. Você começa, por exemplo, a falar em língua
E no seu banco, de uma forma discreta, você consegue passar ao seu irmão algo e ele ser edificado. Nem por isso teve acesso ao microfone. Antes você, tinha muito disso na igreja. Quando alguém entregava uma profecia, o culto parava, mesmo sendo uma profecia para uma pessoa individual. Por questões éticas e de orientação, se a profecia para a igreja toda, assim, tem uma pausa no culto, do contrário, é passado só para a pessoa. Nem por isso se torna menos honroso, porque a ideia não é destacar, a ideia não é ter aplauso, a ideia é a edificação do corpo. Para quê? Para que o corpo tenha saúde espiritual, para que tenha de fato a vitamina, para que possa de fato representar a Cristo como um bom corpo dele aqui na terra, como embaixadores de Cristo. Então a ideia é a edificação, conforme já foi colocado aí. Ponto 2, fala dos sábios arquitetos do corpo. Professor Ezequiel. Está escrito assim, um comentarista: Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros são sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelo apóstolo, que é Jesus Cristo, como Paulo diz. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está falando aqui para a igreja do Senhor, que Cristo, ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento. E as pedras têm que ser sabiamente colocadas em cada um no seu devido lugar para ser edificados. Cada um tem que ser encaixados conforme aquilo que Deus nos concedeu. Existe, nossos dias atuais, nós temos um pouco da paralisação da igreja de Cristo, porque muitos pensam que só quem tem dom são aqueles que assumem as tribunas. Só quem tem dom são aqueles que têm uma postura de destaque. Na verdade, não. A igreja inteira, o corpo de Cristo inteiro, são concedidos a eles dons. E esses dons precisam ser manifestos, precisam ser encaixados, cada peça no seu devido lugar, que é em Cristo Jesus. Então, porque muitos têm aquela visão de igreja como um ônibus, Um ônibus, irmão, tira isso da sua cabeça. Não deixe essa figura da igreja como um ônibus. Como é que funciona? Os membros são os passageiros, o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. Não, entenda como a igreja de uma embarcação a remo, ok? Tem um lá que vai dirigir a igreja, mas cada um tem suas funções, cada um são útil para alguma coisa, tem suas habilidades, tem seus dons, e cada um vai remando, fazendo com que a igreja avance cada vez mais. Interessante, vale lembrar que o seguinte, presbítero Manuel: Deus é o sábio arquiteto. Ele levanta homens de acordo. O que vale lembrar aqui? Deus, ele não é confuso, Deus, ele não é desordeiro, pelo contrário, ele tem uma ordem. Ele não vai levantar todos com a mesma capacidade, com a mesma função. Ele vai levantar cada um segundo o que for útil para a edificação do corpo de Cristo. Uma liderança, por exemplo, que segue a visão espiritual, que segue a visão de Cristo, vai entender que tem irmão que ele é muito bom, que ele será muito bom em determinada função. Sim. Nós temos, por exemplo, na história da igreja, o diácono, que era uma bênção, e todos começaram a pedir: pastor, esse diácono tem que ser levado a evangelista, porque esse diácono, olha, é um homem extraordinário.
E o pastor, em vez de buscar a direção de Deus, se empolgou, levantou o irmão para ser evangelista, matou o irmão. Primeiro, não tinha maturidade espiritual para aquele cargo. Segundo, Deus não tinha concedido esse dom a esse irmão. Não era o intuito de Deus que esse irmão servisse nesse local. A ideia era onde que ele já estava. Qual é a grande questão, o lema aqui? Existem ótimos obreiros em locais diferentes do que eram para estar. A pergunta que não quer calar, meu querido aluno, meu querido irmão aqui nesta noite. Deus quer que você esteja onde que você está aí nesse momento? É para este local, é para esta função que Deus te chamou? Talvez Deus te capacitou para cantar, não quer dizer que você tem que fazer a parte principal aqui da ministração. Talvez é só o back vocal. Talvez Deus te chamou para liderar, mas não foi para liderar uma igreja enorme, foi para liderar um departamento. Talvez Deus te chamou para pregar, não foi para uma igreja com todo o público aqui, foi para chamar para pregar nos balados, nos hospitais, nas casas. A questão é entender aonde que o sábio arquiteto quer nos colocar. O propósito do dom é a edificação do corpo, mas o problema é que nós às vezes não queremos ficar na posição de Deus. Nós queremos alterar. Por quê? A ideia não é Cristo. E a ideia é que, conforme está nesta lição, o fundamento é Cristo. É pregar Cristo, é ensinar sobre Jesus, é falar sobre Cristo, é cantar sobre Ele e estar na posição que Ele quer que estejamos. Não é verdade, professor Ezequiel? Sim. Cada pessoa vai estar executando aquilo que Deus lhe conceder. Justamente. Fazendo conforme a vontade de Deus. Não conforme a vontade do homem e não conforme a nossa vontade. Dons não é para isso. Dons não é para fazermos a nossa vontade. Dons nós recebemos para fazer a vontade de Deus para a nossa edificação e edificação do corpo de Cristo. Que vai lembrar aqui, amados, que às vezes tem aquele irmão que só preocupa com a edificação do outro e esquece da sua edificação. Paulo falou algo muito interessante. Pregando aos outros, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, buscar a edificação do próximo é algo louvável, é algo que Deus se agrada. Todavia, nós temos que se preocupar com a nossa edificação também. Terceiro subtópico do tópico 3, fala que somos despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, ou seja, somos mordomos dele, somos despenseiros, temos em nosso alcance, os dons espirituais para ser usado, para a edificação, como já foi falado, para fortalecimento. Existe aquele momento que você não está tão fortalecido, existe aquele momento que você se sente fraco, vulnerável. A ideia aqui é fortalecer. Então, usar esses dons tem a ideia de edificar, fortalecer e ainda dar crescimento. Um grande problema, professor Ezequiel, que alguns giram em torno que a ideia do dom é só para edificar, fortalecer e só. Mas e o crescimento? Também. Pode falar. O crescimento, ele vem de Deus. É igual aquela disputa que tinha em Coríntios, Um dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, vamos parar com essa confusão aí, porque todos trabalham na obra de Deus e Deus concede a cada um e usa cada um da forma que bem quer. Então, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor Jesus. Então, os dons espirituais também são para isso. Não é só para edificar, não é só para fortalecer, mas para que outras vidas sejam alcançadas, e elas sendo alcançadas, o crescimento vem dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que garante, Que garante por aquilo que Ele concedeu a nós. Então, se nós somos despenseiros, nós somos os serventes a igrejas. Então, servindo a igreja, edificando a igreja, também vai haver o crescimento. E isso é notório, queridos. Nós olhamos para
nossa igreja local ou a igreja no mundo que é plantada por Cristo, todas as igrejas que se enquadram conforme esta palavra são dispenseiros do Senhor, que utilizam os seus dons, a sua chamada conforme a vontade divina, vai haver o crescimento, porque Deus garante isto para a igreja do Senhor Jesus. Com certeza. Amados, nós já estamos caminhando para a conclusão. Quando se fala aqui sobre o propósito dos dons, é importante não esquecer disso. Porque estamos falando que nós acreditamos nos dons espirituais, na continuidade deles, na função deles ainda nos dias atuais. Sendo os dons algo ainda presente para o nosso contexto, nós precisamos lembrar do propósito. Quando formos usados por Deus com os dons, ou quando o nosso irmão for usado por Deus, relembrar do propósito é muito importante. Existem aqueles irmãos que falam assim: Senhor, eu não quero mais ser usado pelos dons, a minha vida está muito atribulada, eu estou sendo perseguido o tempo todo, eu não quero mais. A questão é, se todos nós pararmos de sermos usados por Deus com os dons espirituais, como que a igreja vai ser edificada? Como que a igreja vai ser fortalecida? Como que a igreja vai crescer espiritualmente? Logo, ser usado por Deus com os dons espirituais é algo primordial, porque isso será bom para nós e bom para outros. A edificação, o crescimento, salvação de vidas. Logo, não podemos perder de vista o propósito, porque quando o orgulho chegar, ou quando o desânimo chegar, todos dois têm que ser de uma certa forma repreendidos, não é verdade? Porque o propósito dos dons vai nos manter a ideia: eu preciso continuar sendo usado por Deus ainda hoje. Existem pessoas que contam comigo, que contam contigo, para quê? Para que a vida dela seja edificada. Talvez você fale assim: irmão, é bobeira, parece bobeira, mas permita, vai lá no Facebook e coloca, né? Deus abençoe seu dia, coloca lá um versículo bíblico. Passando pela rua, fala algo de Deus para alguém, abençoe a vida de alguém. Ou seja, qual é o seu talento? Use-o. Por quê? Porque vidas podem ser alcançadas por você e através de você, se você permitir que Deus venha te usar. Imagina o seguinte: Deus usando alguém para abençoar a sua vida já é uma coisa maravilhosa. Agora imagina Deus usar você para abençoar alguém. Cláudio Duarte, em sua mensagem, ele fala algo interessante. Quando o evangelho de Cristo em nós não alcança o próximo, o evangelho é medíocre. Para que seja um evangelho pleno de Deus em nossa vida, ele precisa tanto alcançar as nossas vidas, quanto alcançar outras vidas através da nossa vida. Então a ideia dos dons é a edificação, é o fortalecimento do próximo. Professor Ezequiel, com suas considerações. E esta é a missão da igreja, né? A missão da igreja de Cristo Jesus é proclamar o evangelho a este mundo que precisa e necessita tanto de ouvir a palavra de Deus, de ser edificado através da palavra, da ciência, dos dons espirituais, revelação, profecias, enfim, tudo aquilo que Deus, né, nos conceder a nós, que precisamos ser dispenseiros e proclamar o evangelho, né, da forma que Ele vai nos usar para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Como diz aqui, bem colocado pelo evangelista Robson Santos, que nós precisamos ser dispenseiros não só aqui no templo, mas fora daqui, porque nós não somos igrejas só aqui. Aqui é um local onde reunimos em conjuntos para celebrar a Deus um culto de adoração ao Senhor, ser edificado por Ele pela sua palavra e pela manifestação dos dons, mas também continuamos sendo igreja lá fora, na rua, em casa, no trabalho, né, na escola, na faculdade, enfim, nas redes sociais, proclamar o evangelho de qualquer forma para que outras vidas sejam alcançadas através do talento que Deus concedeu à sua vida. Amém? Amados, eu convido você a se colocar sobre os seus pés. Queremos agradecer a sua presença aqui. Convidar você, no próximo domingo, às 18 horas, a estar conosco, estudando a palavra de Deus. Você que ainda não adquiriu a sua revista, procure a nossa irmã Érica.
adquira a sua revista para que durante a semana você possa estar estudando, acompanhando, aprendendo e estando aqui conosco, com certeza será ainda melhor para aprendermos a palavra de Deus. Queremos agradecer a sua presença aqui hoje, que Deus venha te abençoar cada vez mais, que Deus venha te usar de uma maneira gloriosa para que vidas sejam alcançadas. Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouco, em alguns minutos, o culto a Deus estará começando aqui nesta noite. Pai, gratos somos ao Senhor por aprender a Tua palavra, por sermos edificados pela Sua palavra, a poder edificar outras vidas, que em nós Teu Espírito se manifeste, que através de nós o Teu Espírito venha edificar outras vidas, venha fortificar, venha dar crescimento, Pai, para que o corpo fortalecido possa resistir aos dias maus, para que o corpo fortalecido possa glorificar o Teu santo e bom nome. Pai, te pedimos que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes, que haja em nós o Teu amor, que haja em nós o renovo espiritual, para que possamos ser canais de bênção, para que possamos ser motivo de glorificação ao Teu santo nome. Assim oramos, entregando tudo e todos, a cada aluno, a cada professor, em Tuas mãos de uma forma especial, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais e mais.